Começando agora oficialmente a escolha dos melhores e piores do ano do esporte, tá? O esporte foi campeão pernambucano, com alguma dificuldade pelo caminho, tá? Sobretudo ali nas duas semifinais com Santa Cruz. Aquele 1-1 no Arruda, com gol de Filipinho na última bola do jogo de falta, basicamente. Depois um 0-0. Dois jogos até marcados por interrupções. A gente brincou na época que foram dois jogos de 3 tempos, né? Uma falta de luz no Arruda, um VAR que entrou para a história de demorado na Ilha do Retiro, na Arena, inclusive pouco, pouco convincente. O Sport da Copa do Nordeste cumpriu seu papel em relação a avançar até onde era a obrigação e chegar à semifinal, mas acabou sendo eliminado com um golpe muito duro, né? Um 4-1 dentro de casa para o Fortaleza. Na Copa do Brasil andou até onde foi possível, inclusive vai ser um tema necessário que vai passar aqui nos jogos, aquela eliminação com uma vitória sobre o Atlético Mineiro que marca talvez o auge técnico do esporte na temporada, sem dúvida nenhuma, o auge do esporte de Mariano Sosso. E a Série B, o esporte termina na terceira posição, consegue o acesso, mas teve períodos ali de preocupação, de perda de rendimento. E a gente vai mergulhar nisso agora, tá? Numericamente, e quando a gente apresentou o programa até destacou isso, tá? O Sport foi o time do Nordeste de melhores números brutos, frios da temporada. O Sport é o time de melhor aproveitamento do Nordeste, com 61,5%. O Sport é o time que mais venceu no Nordeste, com 35 vitórias. Além disso, 15 empates, 15 derrotas, né, 65 jogos, 101 gols marcados, 61 sofridos, o que dá um saldo de 40 gols positivos. Tá? O fato do Sport ser o melhor time do Nordeste em aproveitamento e em número de vitórias, obviamente é contextualizado pelo campeonato que ele jogou. Né? Não dá para comparar o Sport jogando a Série B com a turma que jogou a Série A. Se vence muito mais na Série B, naturalmente. Mas, de toda forma, o Sport entrou para ser um protagonista e, na maior parte da Série B, foi um protagonista. Entrou para ser protagonista na Copa do Nordeste e, na maior parte, foi protagonista. Entrou para ser campeão pernambucano e foi campeão pernambucano. Dito isso, Cauê, Cássio, em que ponto a gente posiciona o ano do Sport? Tá? Se fica bom, um pouquinho além de bom, de regular para Fred, bom. Como é que vocês posicionam? Fala, Cássio. a gente, em todas as avaliações aqui, a gente focou nesse momento, era só, não foi muito só campo, né? Essa regra. Mas vale as outras coisas. Mas. Não, é porque a gente citou pouco. Eu estou perguntando, foi uma retórica, na verdade, porque a gente citou pouco, mas assim, o esporte ganhou o Pernambucano, mantém a hegemonia local, mas consegue finalmente subir. E tem algumas ações assim fora do campo que eu acho que são importantes, tá? Para achar que o ano foi bom. Assim, a recuperação judicial que Náutico, Santos e Sport vivem, vai provavelmente nem Santos nem Náutico, é difícil que fechem até 31 de dezembro. Então, assim, vai terminar só com o Sport conseguindo fazer isso. E conseguindo uma redução de 80%. Reabriu a ilha, que estava fechada, fez um investimento, melhorou o estádio, adquiriu parte do CT. Então, assim, tem algumas movimentações interessantes, assim, que além do acesso ter sido alcançado... A própria venda de Pedro Lima, A Cássio, venda acho de que Pedro vale Lima, que ressaltar. viabiliza por parte disso, verdade, cara, que Isso. eu esqueci disso. Então, eu diria que foi bom. Porque mesmo com isso, e conseguindo objetivo, ganhando Pernambucano, porque... Aí, vou pelo que eu falei do Bahia. Que o Bahia foi bom ali, mas o Bahia se desenhou para fazer mais. E o Sport também na Série B. O Sport termina com acesso, mas o Sport desenhou para fazer mais. O Sport desenhou para brigar pelo título. Não era ser campeão, mas é brigar pelo título. No fim das contas, termina atrás do Mirassol. E mas a direção do Sport fala até que é verdade. Ficou a 2 pontos do Santos, mas ficou a 2 pontos do Santos com o Santos largando o campeonato.
perdendo o CRB no jogo de festa e perdendo do Sport com o time misto. Ou seja, se bota 6 pontos do Santos aí, quantos pontos o Santos ficaria do Sport? Então, esses 2 pontos são bem enganosos. Então, acho que o Sport assim, teria sido melhor por isso. Na Copa do Nordeste, pegou uma semifinal duríssima contra o melhor time da região, mas foi atropelado. Não precisava ter sido atropelado daquele jeito. Assim, a eliminação cabia, mas do jeito que foi feio. Jogo único, né? Jogo único, jogo cedo na Arena Pernambuco. Mas assim, na Copa do Brasil, pegou o Atlético Mineiro, que naquele momento jogava muito bem, estava muito bem, e ainda fez uma grande partida. Mas eu coloco essas partes, tá, Fred? Esses elementos assim de gestão. Eu considero também, Cássio. Para colocar bom. E poderia até ter levado para melhor, mas aí precisava do campo. Eu acho que o campo, mesmo conseguindo objetivo, o Sport consegue o objetivo, que na verdade quase perdeu o objetivo. É a mesma coisa do Bahia. No fim das contas, o Bahia vai para a Libertadores numa coisa que passou o campeonato inteiro ali e de repente quase não vai. Ou seja, o Bahia precisou de outro resultado, né? Precisou de resultado. Assim, flertou. Assim, veja, o Bahia precisou virar G8 para ir para a Libertadores e o Sport precisou de um tropeço para entrar no G4. Então, assim, o Sport flertou com o péssimo, porque se não sobe, poderia ter recuperação, poderia ter isso tudo. Teria sido assim, meu Deus do céu. Indo para a quarta. Eu tava da Islândia ainda. Eu tava da Islândia ainda. Tava tentando entrar naquele mar difícil lá. Então, assim, precisava o campo veio, mas o campo se desenhou para precisar para conseguir um pouquinho mais. Então, acho que é bom ali no limite mesmo. Bom. Eu acho que é bom. Cauê. Vai muito por aí também, Fred. É um bom com esses pontos que são sempre necessários exaltar, mas ao mesmo tempo os pontos necessários de colocar o como em risco esse bom foi colocado. Quanto em risco, esse bom ficou em cima do muro, prestes a ser jogado para trás e virar um péssimo. Então foi um bom por esses contextos, foi um bom porque você conseguiu colocar um jogador numa Premier League de alguma maneira, você revelar um jogador de 17 anos e colocar esse menino para jogar e se transformar nas 10 principais negociações do futebol nordestino, já colocando isso para a história. Abrir um mercado direto internacional para o esporte. E a gente sabe de toda a dificuldade que se tem no futebol nordestino nesse sentido. A gente viu a dificuldade que o próprio Fortaleza, que já tem, pelos últimos anos, talvez uma porta mais aberta, e o Fortaleza teve que ceder Hércules numa venda para o futebol nacional, não ter tido uma porta talvez direta para a Europa para negociar esse jogador. Então, assim, termina que o Sport tem coisas interessantes que aconteceram fora de campo, que ajudaram, que reforçaram a esse desempenho de regular para bom no futebol. A obrigação de subir, por todo o investimento que foi feito, foi cravada do regular para bom. E esses efeitos fora de campo ajudaram, de alguma maneira, a solidificar isso. É isso, eu acho que a gente está alinhado em relação a essa avaliação aí de que o ano do esporte, com alguns aspectos de fora das 4 linhas, para além das 4 linhas, ele fica com essa visão do bom, tá? Que pode até deixar portas abertas aí para dias melhores em 2025, 2026, se o trabalho for pelo caminho certo, tá? O grande jogo da temporada... Nem consultou a mesa. Tá no modo direto agora, né, Fred? Nem não, é porque é coisa verdade, mas a mesa tá muito pequena também, né? Se a gente... E basicamente, se eu fosse falar, eu acho que o Sport tinha a possibilidade de fazer uma temporada excelente. Houve momentos que isso se desenhou, mas houve umas situações que a gente vai entrar daqui a pouco que colocou em xeque mesmo assim a temporada, viu? Isso. Eu acho que o bom já é um ajuste. Eu acho que o bom não tá para cima. Eu acho que Minhoca foi pertinente aí. Flertou com excelente. Mas o bom flertou com excelente, caiu no campo, como o Caio falou, ficou ali do regular pro bom, flertou com a tragédia pra gente estar tratando aqui de péssima a ruim, mas assim como valeu pro Bahia, assim como valeu
A gente fez as ponderações, né, nos outros casos, tá? Mas vamos para o grande jogo. E a gente tem aqui uma lista de 3, que é um filtro entre o que eu e Cauê montamos. Cássio aqui participou também na montagem desses 2 primeiros itens. E a gente tem as 3 grandes jogos que seriam do Sport, tá? Todos dentro da Série B. Todos dentro da Série B. O grande jogo. O que é o grande jogo? O grande jogo é a importância do jogo e o sentimento que fica, tá? Cauê, por exemplo, tinha listado o Sport Atlético Mineiro também na conta do grande jogo. Né? Na lista final acaba não entrando aqui entre os 3. Mas os jogos são a reinauguração da Ilha do Retiro, o Sport precisando do resultado para seguir o seu caminho traçado para o acesso, um clássico contra o Ceará, uma festa, uma noite muito esperada da volta pela do Retiro, estádio lotado, naturalmente, o time fez uma boa atuação, abre o placar, mas leva o gol de empate e ali no finalzinho do jogo consegue, né, o gol da vitória. O segundo jogo que entra aqui é a partida chave ali, em que o Sport bate o Novo Horizontino por 3-1 fora de casa. Tá? Uma vitória contundente, uma vitória que deu para todo mundo a certeza. Não, agora vai subir, pô. Você chega, Novo Horizontino não perdia para ninguém, você chega lá, faz um 3-1 contundente, tá? E por fim, o jogo do acesso, né? A vitória sobre o Santos dependia de outro resultado, esses resultados vieram, aconteceram 2 até, dos 3 que dentre 3 passaram de 1, aconteceram 2, por isso o Sport foi terceiro lugar, tá? Que é a vitória sobre um time misto, alternativo ali do Santos, mas que tem festa, tem celebração e recoloca o Sport na primeira divisão. Cauê e Cássio, o voto de vocês sobre o jogo, o grande jogo da temporada. Então, para mim, vai ser o do Santos mesmo. Porque, assim, mesmo o Santos com outra percepção da competição, mas ainda assim o Sport teve o trabalho, tanto é que abre o placar ali no fim do primeiro tempo, teve que controlar os nervos em relação a resultados dos outros jogos da última rodada, teve ali um drama considerável e não é muito fácil jogar nessa situação. Então, o objetivo foi cumprido no jogo que não foi tão simples e que a carga de pressão estava muito acentuada. Cauê. Também, o jogo do Santos o grande finale de todo o roteiro que foi, não tem como fugir dele. Os outros jogos, o jogo do Sport com o Ceará, eu acho que é um dos jogos mais divertidos, bacanas de ter assistido. Esse foi um dos jogos que... No nosso grupo, Cauê, se sugeriu fazer também o gol mais comemorado do ano. Talvez tenha sido o segundo gol contra o Ceará. O Wellington Silva, né? O Wellington Silva, talvez tenha sido o gol mais comemorado do ano. Então, até o roteiro da partida foi um jogo muito bacana, que é aquele jogo que os dois times tentaram a vitória. O Ceará poderia ter saído vencedor e o Sport terminou... O próprio jogo oscilou muito em quem estava melhor. Foi um jogo muito legal. Foi um dos bons jogos de se assistir. Então, na minha memória, quando tu mandasse para mim o que é que a gente ia discutir hoje e tinha esse item, o jogo do Ceará, para mim, já estava entraria aí, né, de alguma maneira. O jogo do Novo Horizontino foi aquele jogo de como representa esse jogo aí, Fred. De como o Sport foi um time eficiente fora de casa durante a Série B. Ao contrário de todos os anos, quando o Sport é aquele time mandante, daquele time caseiro, o Sport este ano teve uma trajetória completamente diferente, que foi aquele time que fora de casa, inclusive, quebrou vários tabus de jogos de vencer fora de casa. Você ligava a TV para vencer o jogo, né, Cauê? O que é raríssimo, isso, né? Exatamente. O Sport é um time, excetuando na passagem com o Guto, mas era um time que você via que tinha ambição de ganhar fora de casa. E é algo que dificilmente você vê o Sport nas suas temporadas, seja na A e na própria B, onde ele entra muitas vezes como protagonista. Então esse jogo valeu muito como representatividade dessa questão.
Concordo, tá? A gente chegou a pensar em outros jogos, mas eu acho que a representatividade é esse. Não tem uma super grande partida, né, que fica para sempre do esporte, né? A do Ceará tem toda a carga emocional da volta da ilha, a do Santos acaba sendo o jogo do acesso. E aí eu voto também, eu concordo com o voto dos dois. Senhor Atos, Gildo, a mesa autoriza o prosseguimento do programa ou contra-argumenta? Sem divergências. Não, o que eu só ia pontuar, eu acho que se fosse no curso natural, se não tivesse aquelas farrapadas depois, a gente ia estar citando ou do Ceará ou do Novo Horizontino. Perfeito, concordo. Mas aí o próprio contexto que o esporte se colocou acaba sendo o do Santos. Em termos de... seria o do Ceará. Seria o do Ceará, se o acesso tivesse vindo dentro do a maneira como terminou aquele jogo foi um sentimento de... E eu acho que o jogo do Novo Horizontino já era... Tanto que se tornou esse debate, né? Eu acho, por exemplo... Vai brigar para título depois do Novo Horizontino. Eu acho que seria o do Ceará. E o do Novo Horizontino, por exemplo, poderia estar no lugar de Ponte Preta e da goleada da Ponte Preta. Porque ali foi entra como atuação. Nesse quadro agora. E agora a gente. Cássio faz a ponte para a gente discutir a melhor atuação. Tá? E foram vários jogos citados, né? Cauê acho que citou o Novo Horizontino aí, citou Ponte Preta. O jogo da Ponte Preta, quando o Sport ganha de 4-0, eu assisti o jogo e a cada gol do Sport eu fazia, meu irmão, tomado, vai te fuder, Sport. E aí, basta você ver o tamanho da diferença que o Sport tinha, não só para a Ponte Preta, mas teria para outros times que o Sport foi se complicando, né? O Sport tinha acabado de vir daquela sequência América Operário, né? Se complicando nas partidas, aí pega a Ponte Preta, né? O jogo com a Chape na ilha, aí pega a Ponte Preta com a maior facilidade do mundo, constrói as jogadas, faz os gols, né? E eu acho que esse jogo tem um simbolismo e ele exemplifica o quanto o Sport ele tinha uma certa facilidade. O senso de atenção, Fred, nesse jogo, de urgência para fazer os gols. Que faltou tanto ao Sport, né, Cauê? Até depois desse jogo, nos comentários da gente, eu vi um fato lá, que uma bola que o Ponte Preta chegou, uma das poucas bolas com perigo, antes do placar se consolidar, e você via acho que foi Lucas Lima, que meio que fez uma reunião ali na grande área do Sport, enquanto a Ponte Preta não batia um escanteio. Acho que naquela bola que bateu na cabeça de Kaique França. Acho que foi naquele lance. Sim. Aí o jogo para um pouco ali naquele momento, e aí Lucas Lima chega, faz uma rodinha e meio que a turma se cobrando, como se a gente não pode dar aqueles vacilos. Você via como o time estava cobrando que não se podia ter erros. Perfeito. Mas, como o Cássio falou, seja qual fossem os jogos escolhidos, o Sport tem um pico de nível técnico e de atuação muito claro na temporada, que em termos de performance, é o jogo do Atlético contra o Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro. Não tem, né? É onde o Sport jogou o futebol mais impressionante, né, da temporada, né? Eu acho que aí é unânime. Foi onde iludiu que dava para ganhar do Fortaleza naquele momento. Exatamente, iludiu. Lógico que tinha as ponderações ali, né, Fred? O Atlético não, iludiu porque foi 4-1, mas na verdade terminou de dá para ganhar. Terminou dá assim. Dá para ganhar. Dá para... O Atlético Mineiro se confiou muito no placar. O Atlético Mineiro se confiou muito no placar do primeiro jogo. Isso. Você viu que entrou meio que numa marcha lenta, tentando cozinhar a partida. Mas depois entrou, não conseguiu voltar pro jogo, né? Exatamente. Eu acho que o Sport encaixou demais. E o Atlético Mineiro é como se fosse assim: tô ganhando a luta por pontos aqui. Vou segurar a parada. Só que ficou nas cordas e não conseguia sair. Saiu do controle o jogo do Atlético. O Sport perdeu muitos gols, né? Claro que fez o primeiro gol rápido, né? No chute desviado, mas depois do 1-0 as chances criadas foram assim, num volume assustador. E nunca mais se repetiu, né, Cauê? A gente não tem nenhum jogo. Né? A gente não tem jogos do Sport de Sousa na lista das grandes atuações, dos jogos que ficam. 1-1 é uma menção honrosa, né, Fred? 1-1 contra o Fortaleza. Aquele jogo, eu gostei daquele jogo. Eu gostei. Ali foi quando Fred, eu fui pro estádio naquele dia
Eu estava indo pouco para o estádio, né? Então eu estava indo para alguns jogos. Depois é que eu voltei para minha normalidade pré-pandemia, digamos assim, de ir para todos os jogos. Mas eu estava escolhendo alguns jogos para ir. Eu fui para aquele jogo do Fortaleza, Atos. Foi quando eu, Fred, fiz assim, essa temporada vai. Essa temporada vai. Foi quando o time de Sousa me convenceu, quando o trabalho me convenceu. Foi naquele 1-1 com o Fortaleza, tá? Mas quando a gente montou a lista, sabe, eu senti falta de uma maior. Quais são os jogos da era Sousa que a gente puxa de grande atuação? Eu citei um, por exemplo, mas não foi citado por Cauê e por Cássio, que foi a goleada sobre o Brusque, né? Logo no comecinho da Série B, né? Sim, Que foi outro jogo que. Mas você não tem grandes atuações ali sob o comando de Sousa, né? E acaba sendo esse jogo do Atlético Mineiro um pico. E eu não sei até que ponto ali foi um pico de evolução ou se foi uma noite fora da curva e fora do eu acho que próprio também alcance tinha do esporte. O peso do adversário. O Atlético Mineiro estava bem nesse momento. Tava jogando bem. Era tratado era um time temido mesmo. Mineiro, viu? Na hora que caiu o sorteio, a como gente time disse, do Brasil. o Sport se deu muito mal. O Sport se deu muito mal no sorteio. Muito, até porque ficou entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro na última bolinha, né? E aí a gente nunca vai saber essa resposta, Fred, porque... Nunca vai saber. Eu tenho, pelo menos para mim, que os desfalques que o Sport passou a ter ali comprometeu muito aquele recorte Sousa. A gente não vai entrar de novo nos debates em relação a isso, mas acho que comprometeu muito no sentido de ter um desempenho talvez próximo daquilo que se imaginou, do Sport realmente ascender naquele momento. E aí quebrou um pouco, talvez, do que se poderia ter. E a gente não encontrar essa resposta de será que aquele time teria voado, como deu indícios que poderia isso acontecer com as 4 vitórias iniciais, ganhando por Coritiba lá dentro, de uma maneira muito... Foi um dos jogos que eu terminei tirando da minha lista, porque eu acho que foi um dos jogos, assim, perfeitos taticamente do Sport. Um dos principais jogos do Sport esse ano. Muito filho único dentro da linha de Sousa, né? Aquele jogo. Mas aquele jogo, inclusive, fortalece a frustração. Porque havia o caminho e ele sabia o caminho, né? O Hector Romão coloca aqui um superchat citando o Sport 2 Vila Nova, né? Sport 2-0 no Vila Nova, que para mim, para ele, né, ele considera a melhor atuação, o superchat que chegou aqui agora. Acho que era com Sousa ainda. Não, é justamente sobre isso que a gente tá falando, da era Sousa, né? Okay. Dos grandes jogos da era Sousa, né? Então ele cita esse Sport 2 Vila Nova 0. Vamos para a pior derrota, tá? Em termos, em peso, em significados, e a gente tem 3 jogos muito emblemáticos aqui, muito emblemáticos. Já citado algumas vezes, a derrota para o Fortaleza, a goleada sofrida por Fortaleza no jogo único da semifinal da Copa do Nordeste. Outro jogo que a gente traz aqui é a derrota quase por escolha contra o Brusque, fora de casa, um jogo na ressacada, Cássio, 1-0 para o Brusque. A gente falou muito sobre comportamento, sobre como o Sport jogou esse jogo. E o terceiro da lista, um jogo que mexeu na conta do Sport, né? Tinha aquelas 3 partidas em casa. Na sequência, o Sport perde do Operário, muito sentida, né? A derrota na volta da Ilha, não no primeiro jogo, mas se tinha toda a expectativa, né, de que o Sport faria os pontos em casa, e a derrota para o Operário machucou e quebrou aquela conta natural do Sport, Cássio. Fred, a pior derrota é o 4-1 para o Fortaleza. Eu estou vendo que o do Brusque não está na pior atuação, mas eu colocaria para simbolizar. Pode ser, a mesma lógica. É a mesma lógica de Luan, assim, do Vitória. Para não ser esquecido, tá? Tipo, eu não fingir que não aconteceu. Assim, é como se não existiu. Não, existiu um jogo assim, lamentável por todo mundo, porque assim, é muito ruim você assistir um jogo, antes do jogo começar, você saber
por tudo, você sabe, o time vai perder esse jogo, vai conseguir perder. Detalhe, não é perder esse jogo, é conseguir perder esse 150 jogo. Pessoas na arena, na ressacada. 2/3 torcendo pelo Sport. Inclusive, Veja, vai passar 10 anos, a gente vai lembrar desse jogo. Exatamente, por isso que eu acho que eu colocaria do Brusque. Para mim é a pior atuação, porque assim, o Sport ali foi um esforço, houve um esforço coletivo para perder aquele jogo. O Brusque estava destroçado no campeonato, jogando fora de sua cidade, não tem nem porque no final ele até inaugura o estádio lá, reinaugura o estádio Augusto Bauer, mas o jogo estava sendo em Florianópolis. O Sport uma condição para brigar pelo acesso, o Brusque para sair ali da zona de rebaixamento, derrotas consecutivas, e aí o Sport não tira Guto, e aí acontece assim, aquela coisa de quem entende um pouco, assim, daí você tá, quando eu digo um pouquinho, quem entende um pouquinho, porque eu acho que todo mundo entende um pouquinho, é isso que eu quero dizer. Quando eu tô falando quem entende um pouquinho, não é nada de arrogância, não. Na verdade, é colocando todo mundo no mesmo barco. Todo mundo entende um pouquinho, pelo menos. E todo mundo olhou aqui e falou: não tem, veja, isso aqui vai dar errado. Não, isso aqui não vai mais para frente, não. Menos a direção que bancou o Guto, e aí aconteceu um jogo que do início ao fim tava assim, muito na cara de que não sairia absolutamente nada. Mas além de não sair nada, o Sport fez assim um papelão, assim, subiu de divisão. Por isso que quando eu estava falando aquela questão do que o time podia subir, de ficar no bom, era o seguinte: subiu de divisão, ainda bem. Se não sobe, esse jogo ia remoer de um jeito assim. Porque a impressão que eu tenho é que o Sport jogou 37 rodadas. Porque o Sport abriu mão dessa rodada. Foi o papelão que o Sport fez. Foi exatamente isso, Cássio. É exatamente isso. Perfeito nas palavras. O Sport jogou. O Sport só disputou 37 rodadas, falados. Empate entra, né? Em pior derrota. Empate entra. É o pior jogo, né? Brusque e Sport, eu concordo com o Cássio para entrar em atuação, tem mais a ver com atuação. Mas desculpa, vendo daqui, não tá aí. Sport 1, Chape 1. Tem até um superchat. Tem até o controle da tabela, o controle do acesso. Foi quando ele perdeu o direito de só depender dele, né? Foi. Mas ali não é pior, ali não é pior atuação, ali é a mal farrapada. Não, porque... não, pior jogo. Ah, ok, pior mas jogo. Não. Mas veja, sendo 3, eu acho que ele não barra esses 3 estão aí, não. A minha dúvida era só que eu acho que como o Brusque não estava na pior atuação e aí performance, aí eu sugeri, aí o Fred colocou ali. Porque a do Brusque assim foi... Como o Atos trouxe esse empate, deixa eu ler o superchat de Breno Meira, porque Breno também traz esse empate, né? Ele coloca a pior derrota, entre aspas, em casa. Ele pergunta se cabe o empate contra a Chapecoense, né? Porque ele crê que foi o sentimento de não acredito que está acontecendo de novo, né? O que Atos traz, né, Atos? Essa questão de... Isso, foi a sensação de que acabou, ali acabou. O Sport era favorito por 1,20, pô. Foi inacreditável aquele empate. Aquilo ali foi sentimento de derrota total, pô. Foi muito brutal. Eu acho que cabe, então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer só uma mudança. Vamos colocar Sport 1, Chape 1, como opção aqui em pior jogo, tá? Em jogo com maior consequência, com pior consequência, com sentimento, mas eu ainda acho que é 4-1 pro Fortaleza, com a arena com 40 mil pessoas. Do jeito que os gols saíram. Tempo, assim, é um atropelamento assim. E assim, existe. Num jogo decisivo. A última vez que o Sport tem passado assim, num jogo decisivo, tinha sido a final, acho que de 66, 5-1 pro Náutico. Assim, é tipo 50 anos, pô. Não é um jogo de levou uma porrada, não. Meu irmão tava ali que vai pra final, jogo único, tal, mata-mata, puf, 4-1 pro outro lado. Assim, é categórico demais, pô. Cauê, concorda? Primeiro vamos focar aqui. Eu vou no. Eu não tinha nem colocado a Chape, não, mas eu iria em algum dos 2 do Brasileiro, porque, para mim, como esse primeiro é muito mais a questão do sentimento de. Não de como jogou mal. Para mim, como jogou mal é a atuação. Seria o outro lado. Então, para mim, ali a história da Copa do Nordeste seria um plus. Jogou mal. Mas, para mim, o que pesaria mesmo seria a Série B. Seria o não acesso
para mim é o que ferraria toda uma temporada. Então a gente vai procuraria em um desses jogos daí. Para mim seria o jogo do Brusque mesmo. O Brusque para mim traria aí, porque é muito simbólico por vários aspectos. Por ter sido o jogo que Guto não era para ter comandado a equipe, por ter sido um jogo que o elenco se mostrou quem era, e tantos outros aspectos. O próprio resultado em si, que tirou do esporte várias outras coisas. Então, assim, era para mim um jogo emblemático. Mais do que a atuação em si, eu acho que foi um jogo muito símbolo esse do Brusque. Vamos lá, a gente vai precisar chegar num denominador comum aqui, tá? E como o Márcio não aparece há alguns minutos aqui, não chamou os superchats para a tela, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a enquete, tá? A gente tá com esse pior jogo muito em aberto. Se Márcio reaparecer, a gente faz a enquete, tá? Entre essa goleada sofrida pelo Fortaleza na semifinal do Copa do Nordeste e o que seria um jogo representativo ali da Série B. E aí eu acho que por impacto, por tudo, acho que seria o impacto contra a Chape mesmo, que é quando a situação sai totalmente do controle. Fala, Minhoca. Para dar uma opinião, eu tô muito mais na linha de Cauê também, assim. Eu acho que o momento que eu vi, assim, meu amigo, porque essa da Chape, por exemplo, eu acho que tem mais a ver com o medo do que o clube viveu na reta final do ano passado, que é tipo, caramba, vai se repetir o filme. Mas quando eu vi o jogo do Brusque, eu falei, cara, o Sport saiu de uma oportunidade de acesso, de agora largar o campeonato na metade da competição. Assim. Naquele jogo do Brusque, quando eu vi a rodinha dos jogadores ali... Se eu não me engano, caiu para 11º ou 12º lugar naquela noite. Cara, foi no momento que eu falei assim, o Sport desandou de vez, não sabe mais o que está fazendo, e eu não sei se vai conseguir ter uma rota de reencontro, porque também não tinha tantos nomes assim. O fato de ter conseguido ainda Pepa para conseguir essa reabilitação e tudo mais, conseguiu. Mas ali foi quando eu vi, cara, eu acho que o Sport se enfiou num buraco que talvez não vá conseguir mais sair. Quando manteve era quando Alberto deu esse Valentim, jogo, e Alberto Valentim e Barroca, pô. É a simbologia assim, Exato. ó. O que é que o Sport fez para estragar a temporada? O momento que eu, assim, alguns jogos desse aí foi elenco, foi um pouco de, não, tá tranquilo, o acesso, soberba, o jogo tá na mão, a gente ganhou do Atlético Mineiro, então a gente consegue bater o Fortaleza. Mas o jogo que eu achei, assim, inadmissível foi esse do Brusque, cara, assim. Então, eu vou pegar essa fala de Minhoca pra gente resolver a pior atuação, que é essa do Brusque. Ou vocês acham que tem uma atuação pior do que a do Brusque? Eu ainda vou que a do Brusque era para estar no bloco esquerdo do empate. Ele agora está nos dois lados. Veja só, o empate está tão grande que a gente está com 4 opções aí em cada lado. Eu acho que atuações de ruindade teriam outras que poderiam brigar. O Brusque é muito sentimento de como o Minhoca colocou, da tragédia, pô. De ruindade, o Vila Nova também, e pronto, esse jogo aí que eu ia dizer, Atos. O jogo do Vila, foi porque tu não viu, Fred. Esse jogo com o Vila, que eu e Cássio a gente fez. Pelo amor de Deus, pô. Mas é porque eu acho que o do Curitiba foi... Porque eu acho que o do Brusque Fred, tu acha o jogo do Vila... não lembra do jogo do Vila... A verdade é essa. Não viu. Eu já cheguei a essa conclusão. Tu não lembra do jogo Vila Nova. O Curitiba não foi pior quanto o Vila Nova. O jogo Vila Nova e Sport, assim, o do Curitiba foi horrível, foi horroroso. Lembrei agora, realmente. Foi o pior jogo. O do Curitiba, Fred. Quando você fala isso, eu tenho certeza que você fala porque você não lembra do outro. Não, porque o não, é incomparável. André jogando de camisa 10. Meu irmão, veja, Fred, é incomparável. Veja, você deveria acreditar na gente, você deveria dar um voto de confiança. O Vila Nova Esporte, assim, meu irmão, foi eu, Cauê e Lucas falou, vai ser difícil, viu? A gente abriu assim, vai ser difícil. Os caras desaprenderam. Contra o Vila Nova, os caras desaprenderam. Meu irmão, foi assim, é muito ruim. Pode demitir Guto. Vamos lá. Ok. Galera, é o seguinte, a gente precisa fazer escolhas e o programa precisa andar. Então eu vou para votação simples aqui, tá? Porque a gente tá falando, lembrando jogos, citando jogos que não estão na lista, tá? E não tá fazendo escolha alguma.
Tá? Então, Cássio, por favor, o seu voto de o pior jogo e a pior atuação. Eu já tinha votado. Sport, Pior Fortaleza. jogo já tinha votado. E a pior atuação? Brusque e Sport, já tinha votado as duas coisas. Brusque e Sport. Cauê, pior jogo e pior atuação. Pior jogo, o do Brusque contra o Sport. E pior atuação... Vai ser do Vila Nova. Pode votar do Vila Nova. Do Vila mesmo Nova. não Vai aqui. ser o do Vila. O do Vila. Tá. Então eu vou tirar aqui a do América Mineiro e vou botar Vila... Vou botar Vila 2, Sport 0 e vou tirar do Curitiba também, certo? Então a gente tem esse cenário aqui. A mesa vota de que forma? Tá? E aí, Minhoca e Atos precisam de um voto único, assim. O pior jogo, eu só quis fazer a menção mesmo, então não vou dar palpite, vou deixar como tá. E Vila, eu voto. Vila foi muito ruim. Minhoca. Já que Atos não votou ali no pior jogo, vou aproveitar para ser o voto da mesa, né? Eu acho que é o jogo do Brusque e o do Vila, realmente, eu acho que foi a atuação, assim. Eu lembrei desse jogo depois. Foi assim... Minha nossa, parecia que realmente entrou uma outra galera ali, sabe? Assim, Lucas André, eu acho que Luciano jogou esse jogo também. Cara, esse jogo foi desastroso assim, demais do Sport. Esse jogo foi, pelo amor de Deus mesmo. Assim, Sim, a pior atuação foi Vila. Para você foi Vila Nova, foi? Vila Nova. Tô junto com o Atos aí, no caso. Ok, então a gente tem 2 empates, tá? Rodrigo tá assumindo aqui, Márcio desapareceu, imagino que não tenha resistido, tá? Para que a gente possa fazer as 2 enquetes, porque foram 2 empates, tá? E esses empates vão ter que ser resolvidos pelo público, tá? Então, as opções vão ser as seguintes. Qual o pior jogo do Sport no ano? Sport 1, Fortaleza 4 ou Brusque 1, Sport 0. E qual a pior atuação do Sport no ano? Brusque 1, Sport 0 ou Vila Nova 2, Sport 0. Tá? Mas houve divergência, Fred? Quem votou em Brusque e Sport? Porque a mesa só é um voto. Sim, mas Cássio e Cauê votou. Eu e Cássio votou Sport Fortaleza. E aí Minhoca, como você não votou, Minhoca usou a mesa para empatar. Não, eu tava falando da pior atuação mesmo. A pior atuação foi... Eu votei, né? Eu fui divergência no... E ele... Tu foi Brusque? Eu fui Brusque na pior atuação. Então é 2-2, tá certo. Tu e Cássio foi Brusque. São... E mesa e Cauê foi Vila. Exatamente. Eu achei que Cássio tinha de Vila Nova. Ele tava até pedindo a Fred para acreditar nele. Que foi não, mas era em relação ao Curitiba. Era em relação ao Curitiba. Tá. Então, assim que o Rodrigo conseguir colocar a enquete no ar, a gente avança aqui, né, com o programa. Já está no ar o pior jogo, tá? Pior jogo do ano. Sport 1, Fortaleza 4 ou Brusque 1, Sport 0, tá? A votação já começou, né? Quando a gente chegar, Rodrigo, ali a mais ou menos 40 votos, a gente já pode encerrar, porque, sobretudo, se mostrar uma tendência, né? Há um certo equilíbrio nesse momento, então a gente tem que deixar a enquete no ar, tá um equilíbrio. Brusque Sport um pouco na frente de Sport 1, Fortaleza 4. Lembrando que a gente está correndo risco, ao ir para as enquetes, de Sport e Brusque ganhar as 2 categorias, tá? Sport e Brusque deve ganhar. Eu acho até que caminha para ganhar as 2 categorias. Aí faz o corte e manda para Guto. E pode ser surreal não ganhar nenhum, né? Perder dos 2. Mas aí ele já tá bem encaminhado que Sport e Brusque vai ficar como o pior jogo do ano do Sport, né? Eu discordo bastante, tá? Dessa escolha, porque eu tive o sentimento, sim, complicou,
vai ter que demitir Guto, vai chegar um treinador. Mas eu achava que tinha muito tempo para remar e tal. Eu sou muito mais da linha de Atos. Se fosse para escolher um da Série B, Sport Chape. Sport Chape, eu disse, meu irmão, o Sport ficou na Série B de novo. Se repetiu em 2023. Eu acho que não há comparação de sentimento e de importância matemática para o campeonato. Tinha 2 jogos ainda atrasados, né? Depois do jogo do Brusque, né? Veja só, esse jogo do Brusque tinha margem de recuperação muito grande, pô. Tanto que recuperou fácil. Mas recuperou porque foi Pepa, né? Eu sei, mas todo mundo sabia que Guto estava demitido ali. Então, mas porque, enfim, o do Brusque é o chamado fundo do poço, né? O ponto mais baixo da temporada do Sport foi esse Brusque Sport. Foi o ponto mais baixo da temporada. Tipo assim, 100%. Onde o Sport foi bater mais baixo? No Brusque Sport. Foi Brusque Sport. Concordo absolutamente. Nesse ponto eu concordo absolutamente. Mas o impacto emocional, o jogo da Chape foi muito maior, tá? Veja, se não acerta no treinador ali, não tinha nem esse Chape aí. Não existia nem essa Chape aí. Eu já tenho uma margem convincente de 67-33 para Brusque Sport, tá? E aí eu já peço para que Rodrigo feche essa enquete e abra outra enquete com a pior atuação do ano. E aí é de novo Brusque Sport, Brusque 1, Sport 0. E nesse caso eu considero a pior atuação do Sport no ano. Ou Vila Nova 2, Sport 0. Tá? São essas as opções. E aqui a gente vai ajustando porque mudou aqui o resultado. E Sport e Brusque, a derrota do Sport para o Brusque fica como o pior jogo do Sport na temporada 2024, tá? Escolhido aí numa divisão aqui interna e com escolha do público, tá? A enquete da pior atuação do Sport no ano já está no ar, tá? E largou com um empate ali, então a gente vai deixar ela andar um pouquinho, tá? Eu vou seguir para as outras categorias e depois a gente define essa pior atuação. Agora a gente vai pro melhor jogador. E a gente tem as opções de Rafael Thierry, Fabrício Domingues e Lucas Lima. Cauê Diniz. Acho que é mais fácil de todos até agora, desde que a gente começou essa live. Não tem muito para onde ir, não. É Lucas Lima. Apesar da temporada dos dois, Thierry ser aquela segurança que quando não estava em campo era um aperreio, e Fabrício Domingues por ter sido aquele cara, sobretudo nos momentos de dificuldade ali naquelas transições que o Sport estava, era o cara dos gols das vitórias, que quando o Sport estava no aperreio ele arrumava um gol, o Sport ganhava, mas Lucas Lima o cara que conseguiu ser mais linear de alguma maneira. E o que teve os melhores picos. Pô. Não tem muito o que discutir aí, né? E aí não tem nem o que debater. Lucas Lima foi um dos grandes nomes do futebol do Nordeste nessa temporada, numa retomada da carreira, que alguns não acreditavam e até me chamou a atenção. Eu fui bem defensor do nome de Lucas Lima quando ele surgiu. E eu me impressionei como houve rejeição, né? Eu não estava na mesma visão de tanta rejeição ao nome, né? Colocando em xeque. E eu falei na época muito bem no Fortaleza, no próprio Santos, isso, mas o Santos não quis o cara, assim, tinha indícios para ele, tanto que você está falando, faz tempo que ele não tem uma temporada como essa. Mas não pro nível jogou do 50 Sport vezes no Santos, mas não jogou desse jeito. Mas não só o número do desse jeito, veja só, desse jeito ninguém imaginava. Eu não imaginava que ele ia jogar desse jeito. Eu acho que o Sport contratou, o Sport recebeu um jogador melhor do que ele contratou. Né? Mas era uma questão comportamental. O Lucas Lima nunca foi a questão do futebol. Dedicado, né? Totalmente. Esse ponto foi que mais surpreendeu. Acho que se tivesse até a garantia para o torcedor, e que, lógico, você não consegue garantir isso, mas se dissesse, vai ser aquele Lucas Lima do Fortaleza, eu fechava, eu estaria assim. É isso, foi exatamente isso. O Lucas Lima do Fortaleza já estava ok. É isso, Cauê. Ok, mas o que ele tinha mostrado
no Santos dele ter um início de temporada de 23 muito bem no Campeonato Paulista e simplesmente depois ele desligou quando conseguiu o contrato, quando conseguiu a renovação contratual. Então a gente não sabia, e aí meu temor, eu até botei como, não sei se entrou aí, um dos acertos na aposta nele, da direção. Não entrou porque já... Porque tinha outras coisas, pronto. Porque na verdade ele já ganharia essa porque você tinha essa categoria, né? Você tinha que bancar um cara que tinha uma interrogação gigante, que não era um cara com salário baixo, um salário alto, e que pesava muito sobre ele a questão do Santos, a questão de como o torcedor do Santos estava revoltado com ele por simplesmente o Lucas Lima desligar do clube lá. Então essa era a ponderação. E que até no próprio Fortaleza se sentiu um pouco disso. Por mais que aquele futebol que ele tinha apresentado no Fortaleza, como o Minhoca disse, pra gente serviria. Serviria aqui. O pior jogador... Falando. Sobre o Lucas Lima, é que eu acho que um dos segredos de Lucas Lima foi ele ter a liberdade de encontrar o lugar dele no campo. Isso. Porque ele, no Fortaleza, ele tinha um certo quadradinho. No Santos, eu confesso que não acompanhei, não me lembro quem era o treinador. Mas no Sport, ele meio que tinha liberdade de dizer, não, hoje eu vou atuar por aqui, hoje eu quero cair mais pela ponta direita. E sempre se via ele com o campo aberto. Ele consegue encontrar, tendo essa liberdade, tendo essa autonomia, esses espaços no campo para poder ter uma folga maior no campo. Porque inúmeras vezes eu assistia o jogo do Sport e a quantidade de espaço que o Lucas Lima tinha é impressionante. Eu não posso jogar isso para a Série B completa. Eu sei que a Série B tem uma pegada. Eu não posso dizer, Lucas Lima jogou solto porque a Série B é fraca. Não. Eu acho que ele encontrou esse espaço no campo. E os próprios jogadores que estavam com ele conseguia trocar muito em posição com o Tite Ortiz. E conseguia ter essa sinergia, de alguma maneira. Você ter Fabrício Domingues ali, ele abria aquele espaço para Fabrício Domingues entrar pela direita, fazer o facão ali. Então, algumas opções que as próprias características dos jogadores do Sport ajudaram. Mas eu acho que lógico que muito do que disse que você falou, Otto, é de quem estava no comando, é do treinador. E aí passou por quase todos os treinadores que estiveram no Sport esse ano. Eu acho que o próprio Guto não tentou, eu não enxergo que o Guto tentou tosar Lucas Lima e que isso foi o que atrapalhou o Guto no Sport. Eu não consigo nem enxergar isso. Não, também não acho. Grandes situações, né? Sem dúvida, né? Então, Fabrício Domingos foi um cara que fez um grande ano, absolutamente surpreendente, né? Múltiplo em campo. É um cara que eu até tive algumas críticas ali sobretudo na era Pepa, que eu acho que com Pepa o encaixe em relação a Fabrício não aconteceu, como ele... Isso que Atos falou de liberdade total de Lucas Lima, no esquema de Sosso, Fabrício tinha essa liberdade plena, fluía entre as posições, fluía entre vários setores do campo, né? E aparecia mais para o jogo. Com Pepa, o Sport encaixou de forma diferente. Em alguns momentos eu até tive algumas restrições ali a Fabrício, né? Porque de alguma forma não encaixava na construção mais ampla que o Sport tinha. Mas a gente está aqui escolhendo os melhores e piores do ano. Lucas Lima, sem a menor dúvida, é o melhor jogador do Sport do ano. E eu acho que ele até compete, né? Talvez não para a primeira posição, mas ele compete ali, pelo menos. Compete bem, viu? Pelo pódio. Jogos importantes, Lucas Lima apareceu contra o Ceará, contra o Santos. Jogos decisivos, eu diria. Ele compete para ser um dos 3 melhores jogadores do Nordeste na temporada. Foi contra a Ponte Preta que ele deu aquela tapa. Meu amigo, eu acho que foi contra a Ponte Preta. Ele deu um lançamento para um camarada que foi até o gol. Foi bem, foi para Barleta. Foi bem, mano. Que cruzou e foi gol, né? Pronto, foi isso. Isso. Agora... O pior jogador, a gente tem 3 na lista. Um é mais simbólico que Alisson Cassiano por aquele gol contra, né? Que ele fez. Cauê terceiro lugar, Fred. Que eu sei. Cauê tinha colocado Lucas André na lista, mas eu acho que os meninos da base acabam
ganhando aí uma anistia, digamos assim, porque foi utilizado por Guto ali de forma muito desencontrada, desencaixada, foi um pouco símbolos vítima ao mesmo tempo, ainda tem ido muito mal naquele momento de Guto. Pensei em trazer Fábio Matheus para essa lista dos piores, porque foi uma das grandes decepções do Sport na temporada. Todo mundo contava com a grande evolução de Fábio Matheus, e Fábio foi muito mal quando acionado, e pior ainda, o Sport teve 3 treinadores e nenhum mostrou confiança, nenhum deu muito espaço para Fábio. Souza ainda foi o que testou mais, tá? Agora, Luciano e Vini Faria, que vieram juntos, essa dupla... Só para tomar conta, não é Castan, não. Esse é só Luciano mesmo, viu? Exatamente. A tal janela que está aqui numa das opções de maior erro da temporada, tá? Mas ainda assim, Cássio, é muito claro quem é primeiro e quem é segundo aí, né? Pelo amor de Deus, pô. Eu tô com abuso da camisa 14, pô. Já disse a tu. Assim, tem que dar um tempo assim, meu irmão. O cara fez o dele, tentou fazer o dele profissional, vai seguir a carreira e tal. Eu tô avaliando como foi a passagem do... Não deixou de correr, não. Eu tô avaliando como foi a passagem dele no Sport. Mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: foi um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida no Sport, pô. Eu digo assim, dos piores. E eu já vi muito cara fraco, pô. Olha, como todo mundo vem em qualquer clube, até, meu irmão. Mas assim, já... muito mais do que isso. Mais de 30 anos... acompanhei do time, já vi muito cara fraco. E, infelizmente, Vini Faria tá nessa seleta lista que eu vou guardar na minha memória. Não vai ser muito fácil aparecer alguém assim para me encantar desse jeito, não, meu irmão. Foi assim, tentou fazer um gol de peito num jogo, tenta fazer o gol de peito no outro jogo, corre errado, aos 46 do segundo tempo, tenta fazer um gol de peito aos 46 do segundo tempo, no jogo tá 1-1, perde 2 pontos. Corre errado. Caio até falou, não deixou de correr, não. Isso é verdade, deixou de correr, não. Mas quase sempre corre errado. Não deu continuidade. Ele entrou 10 vezes jogada. Não deu continuidade em nenhuma jogada. Eu nunca tinha visto fazer isso, um drible. Se a gente vai falar aqui, não deu continuidade numa jogada, aí algum torcedor vai lá num VT e acha que é prosseguimento da jogada. Parabéns, meu irmão. Mas assim, vendo o jogo de forma geral, isso não aconteceu. O cara não deu prosseguimento da jogada, não acertava drible, finalização. Assim... E foi passando, mas isso acontece. Isso aconteceu já dezenas de vezes, eu vi isso acontecer no Sport e outros clubes, no Náutico Santos, enfim, todo clube. Mas o cara não ganha 10 oportunidades para fazer isso, não, porra. A questão é a seguinte: o cara joga tenta. Na terceira, o cara já pega um banquinho, na quarta já tá treinando separado, se brincar, meu irmão. Isso. Meu irmão, o cara tem a quantidade de chances. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu disse, porra, a galera. O que é isso aí, bicho? A turma tá querendo. Não, porra, hoje vai. Em algum momento eu pensei, a turma já estava na base do hoje vai, hoje é o dia do cara. Hoje é o dia do cara. Não, quando ele entra contra o América Mineiro, que é quando ele perde o gol de peito ali aos 46, né, barra aberta. Quando ele entra ali, eu fico indignado com a escolha de Souza, porque ele entra, ainda tinha muito tempo de jogo, o Sport estava bem em campo. Eu acho que ele entra com 20 e pouquinho do segundo tempo. Era muito tempo de Vini Faria. Eu não acreditei quando eu vi, Cássio, que era o 14. Porque quando tava aquecendo de longe... todo jogo era ele. Eu esqueci quem eu achava que era na época. Já me fugiu. Pablo Diego, mas, provavelmente. Assim, porque a gente tinha Pablo Diego que foi para o final da fila. Isso. E Pablo Diego, Ricardo Salvador até fala, faltou Pablo Diego nessa lista de pior do esporte da história, longe disso. Pedro, você fala aqui, ó, Pablo Pereira, que foi o atacante Uruguai, limitadíssimo, jogou no Sport. Horrível. Jogou 6 jogos, porra. É isso que eu tô falando. Tipo, jogou 6, o cara não joga mais. Adriano Lozada, que a gente fala que a década, se a gente lembra de Adriano Lozada, jogou 4, 5, pô. Exatamente, Lozada mesmo, horroroso. E era tecnicamente jogador melhor, mas jogou 4 partidas aqui, horroroso. Aí o outro joga 6. 10, pô. Assim, tem hora que fala assim, meu irmão, por que esse cara entra em campo ainda, pô? Repito, são 10 jogos sem continuidade de uma única jogada, pô. De nada, assim, é inacreditável. Veja, Vini Faria, outros jogadores,
já tiveram no Sport um desempenho tão fraco quanto o dele. Mas eu não me recordo de ninguém que tenha tido tantas oportunidades para mostrar que não tem talento. Assim, isso para mim, ele quebrou esse recorde. Então, assim, é ruim falar de jogador dessa forma, mas estou falando da passa. Como ele foi bem no Cianorte, pode ir bem em outro clube e segue a vida. Mas no Sport. Bem no Cianorte com asterisco. Não, estou fazendo o cartaz aqui, pô. Foi bem no Cianorte. Meu Deus do céu. Mas tu vai. Mas não. Se entendeu aqui. Com todo respeito ao Cianorte, né, Cássio? É que Cássio até agora ele não citou com todo respeito, mas ele tá arrudeando para citar. Mas assim, mas no esporte ia ser indefensável. No esporte é indefensável. No esporte eu estava angustiado com essa passagem ser tão duradoura. Eu não estava entendendo. Eu disse, porra, não estou entendendo. Não estou entendendo por que o cara continuou se nacionado. Mas enfim, E a turma aí até que chegou no Cássio, momento que foi reserva de Cazu lá no Japão. Cazu jogou em 1988 no Campeonato Brasileiro. Eu tinha esquecido desse detalhe, porra. O Sport contratou. Mas é Cazu, porra, foda-se, é Cazu, porra. O Sport contratou o reserva de um atacante de 53 anos, porra. Cazu jogou o brasileiro de 88. Não, assim, mas aí o pessoal tentava justificar, mas é Cazu. Foda-se se é Cazu, porra. É Cazu. Casar, Cazu, né? Como diriam os velhos tricolores. Se fosse Cazu em 86, porra. Cara, eu escutei isso, Atos. Não, mas é Cazu. E daí, porra? Em 2024. Em 2020, meu irmão, assim, mas o scout não interessa. Meu irmão, uma hora você chega pro scout, recolhe aqui a resenha. Você fala assim, ó, não dá para anunciar um cara, não dá para anunciar não, porra. Não dá para anunciar um cara que é banco de jogador de 50 anos de idade não, porra. E quando o Cauê fala no Cianorte, foram 3 gols num jogo só, né, Cauê? Isso, e foi isso que deve ter. Que distorce muito, né? Que deve ter visto. A turma deve ter visto. Pô, o cara fez 3 gols no jogo, num jogo só. Cauê, sabe o que a Vini faria? É algo que eu ando um pouco preocupado. Eu tenho certo receio de falar isso para não parecer anticiência, porque a gente está na época, e está correto fazer isso, na época dos scouts. A gente viu o Botafogo aí, scout, sucesso total. Mas tem jogador que você bate o olho nele e diz, isso é jogador de scout. Quer ver um no Náutico agora? Léo Couto, vindo do Porto Vitória do Espírito Santo. Scout. A gente vai tirar essa prova em 2025, então, né? Vini Faria foi isso. Sabe qual é o meu medo? O meu medo ainda? É que tipo que Vini Faria, em algum momento, vai passar no radar do Náutico do Santa Cruz. Alguém vai dizer, ó, ele foi mal aproveitado no esporte. É isso que se fala, geralmente. Foi mal aproveitado no esporte. O jogador é forte, o jogador tem velocidade. Ele não estava no momento bom ali. Tem, assim, não se surpreenda se a gente encontrar ainda por aí. Cara, sabe por que eu tô falando isso? Porque um scouter do Náutico me falou que Vini Faria era uma ótima opção. Tô dizendo. Eu falei sem saber ter essa frase, eu tô dizendo. De vez em quando é importante também olhar o campo, porra. Olhar o que tá acontecendo no campo. Os números. Eu adoro aquele filme Homem que Mudou o Jogo, mas ele começa a fazer mal pra uma geração. Mas Fred, que tem que colocar 10 centavos de jogo também. Ele precisa ter ajuda demais. Mas você precisa olhar o jogador. Você precisa ir ver o cara jogando, pô. E precisa fazer o principal, Cauê, que é saber mensurar o nível que o cara tá jogando. Isso é que eu vejo que a turma não tá conseguindo fazer. O cara pega lá o cara jogando na Tailândia, 23 gols, 12 assistências, e não consegue mensurar como vai ser ele no Campeonato Brasileiro. Só a título de exemplo. Você já ouviu falar num jogador chamado Daniel Passira? Jogou no Salgueiro, o Campeonato Pernambucano. Sim, Daniel Passira, atacante. Jogou no Maranhão, inclusive, esse começo de ano. O cara tá jogando na Bolívia. O cara fez 23 gols e 7 assistências em 30 jogos. Pô. Jogou o Pernambucano, passou despercebido pelo Salgueiro. E às vezes o cara estoura. Pô, a gente tem um exemplo muito clássico aqui que é Cook, pô. Acontece. Às vezes o futebol do cara não encaixou. Às vezes o cara carregou durante muito tempo problemas extracampo que atrapalhava ele de ter um desempenho melhor. E acontece. Cook não é uma exceção de uma exceção
total no futebol, não. Mas você não pode viver dessas exceções. Você tem que tentar ser o mais exato possível. E o caso de Vini Faria, primeiro que ele não tinha gol suficiente para você acreditar que ele fosse ser um grande ponta que o Sport estava trazendo ali. Não era porque é isso, até para scouter é muito não, frágil assim, um scouter que identifique Vini Faria, né? O cara que passou 2 anos lá no Japão jogando 3ª, 4ª divisão. É um cara que na base tinha largado para ser vendedor, pô. Ele não fez a base em um grande clube. O cara fez a base no Palmeiras, então tem toda uma base ali construída no clube grande que trabalha bem o jogador. Não é o caso dele, pô. Então você não encontra, eu não consigo encontrar uma justificativa sequer a que não seja dos 3 gols que ele fez naquele jogo. Mas com isso tudo, Cauê, aí a própria dele já justificou, mas era barato, mas isso tudo eu aceito. Você tem que fazer algumas concessões, isso tudo eu aceito. Para mim, o pior foi quando entrou em campo, não rendeu, entrou em campo, não rendeu, entrou em campo, rendeu, e isso continuou por 10 vezes. Isso não dá. Tudo isso, era barato, foi só um jogo, isso tudo passa. Porque, repito, isso já isso não é a primeira vez que acontece, não. A gente já viu isso dezenas de vezes. O que eu nunca tinha visto era alguém ter tantas chances. E isso, para mim, foi a novidade desse caso. Trazer um jogador que você não faz, que você olha assim e fala, pô, como é que descobriram essa peça? Isso já acontece. Vai acontecer outras vezes. Mas ter tantas oportunidades aí, meu irmão, isso aí para mim foi inédito. E aí a gente chega. E até reforçando, Fred, só para. Porque eu sou o cara que eu gosto muito desses nomes desconhecidos. Eu faço questão. Porque para mim é sempre assim, é você criar ativos pro clube. Tu falasse mal do jogador quando ele chegou, não foi, Cauê? Exato, é difícil você apostar contra o jogador e Cauê fez isso. Eu fui ver. Pronto, Gabriel Santos ano passado no Sport. O tipo de contratação que eu acho legal você tentar um cara desconhecido para ser o terceiro centroavante. Só que eu já tinha visto o Gabriel Santos no Ceará, já tinha visto alguma coisa do Gabriel Santos e realmente eu não enxergava. Mas, eu não critiquei naquela época a diretoria do Sport. Eu não me antecipei. Eu disse na época, eu tenho dúvidas que podem render, porque já bateu lá no Ceará, teve a oportunidade e não rendeu, mas acontece. E o estilo dele, vi vários jogos de Gabriel Santos no Londrina, na Série B, que era a mesma competição que o Sport, jogaria com ele, mas eu não recriminei o Sport naquela época. Eu não disse, é um tiro absurdo, não. Agora, e é mais jogador do que Vini Faria, consideravelmente. Exatamente, porque sabia tocar na bola, Fred. Agora, Vini Faria, não precisava muito de você ir. É um erro que eu coloco de início lá mesmo, de você olhar, algum número bateu que te interessou, 3 gols no jogo, vamos ver quem é um cara, vamos ver, qual a vida pregressa desse cara, o que é que ele já fez. Não tinha nada além dos 3 gols que ele fez que pudesse, e um dos gols ele fez, encobrindo o goleiro, tá? Foi um gol bonito, um dos 3. Fora isso, se você visse os outros jogos, nada chamava atenção. Era um velho boi brabo daquele jogador de botar a bola na frente e acabou-se. Somente. A gente puxa já, a partir de Vini Faria, para o maior erro do Sport na temporada. Porque numa mesma janela, que é a janela de abril, a chamada janelas estaduais, o Sport trouxe Luciano e Vini Faria. Tá? O Sport não conseguiu qualificar em nada seu elenco nessa janela. Mas eu acho muito difícil que seja escolhido como o maior erro da temporada, porque depois de demitir Mariano Sosso, o Sport entregou o futebol a Guto Ferreira, né, que certamente aparecerá na lista dos piores treinadores do Nordeste da temporada para a gente escolher na reta final do programa. E também se considera um erro... Infelizmente é candidato ao Marchiori desse ano. Exatamente, fortíssimo candidato ao Marchiori. E ainda tem 7 milhões de reais investidos em Gustavo Coutinho, que se tornou um erro, né? Se tinha muita dúvida, no final do ano passou a ser avaliado como um erro pelo alto valor. 60%. 50 a 60, Cássio. Por 60%. Por 60%, pronto. Toda vez eu falo 50, por metade, mas tudo bem. Qual o maior erro da temporada? Gutinho. Guto. É o concurso. 7 milhões ali, o que sempre me chamou a atenção naquele momento foi que o Sport estava na Série B, nunca comprava nem na Série A, imagina na B, mas estava comprando o artilheiro da Série B de 23.
certo? Assim, o cara não dá certo depois, aí não tão certo assim depois do que, mas o Sport estava contratando o cara jovem, o artilheiro da Série B. A janela dos estaduais foi fraca mesmo. Mas a contratação de Guto naquele momento, a carreira de Guto era um erro assim desenhado, nesse caso. Nesse caso, a resposta foi muito rápida de que o erro. Eu vou até sugerir. Eu vou até sugerir tirar a palavra contratar. Eu acho só Guto Ferreira, porque ele encaixa para vários contextos. Contratação, manutenção. Manutenção. Sabe, assim, a passagem de Guto, linha de trabalho dele, né, foi horrorosa. Foi. E a direção também. Que, né, porque Guto tá junto com a direção, tá ligado? Guto é a direção. Pô. Qual a nota para Guto? 0 a 10. Para mim foi 0 nessa passagem. Não foi 0 porque a estreia contra o Santos foi interessante. Assim, sofreu um pouquinho, mas arrancou empate lá que ninguém dava. Mas administrou e entendeu aquilo de forma... Foi muito baixo. Foi muito... Eu gosto de Guto, mas essa passagem dele do Sport foi muito ruim. Esses 7 milhões aí em Gustavo Coutinho, eu costumo dizer que foi a sanha que o Sport tava de querer comprar alguns jogadores. Perdeu a oportunidade de subir, que ia fazer isso em patamar da Série A, aí viu novamente a Série B e decidiu comprar jogadores com perfil de Série B. E Gustavo Coutinho é um tipo de jogador que é muito difícil você conseguir fazer uma revenda para clubes da Série A, por exemplo, porque é um tipo de jogador que a turma não tem interesse. Inclusive, no mesmo período que o Sport contratou o Gustavo Coutinho, quem estava no mercado saindo do futebol japonês foi o Gustavo. Jogou no Fortaleza, jogou no Corinthians, e ninguém se interessou pelo cara. É o mesmo perfil de Gustavo Coutinho. Então, você investir tanto num perfil como esse foi um erro administrativo muito grande. E mas essa ponderação, Atos, foi justamente a que eu fiz na época. A minha questão não era comprar Coutinho e pelo preço que foi. Eu me antevia no sentido de o que é que a gente vai fazer com ele em 2025? Porque ele não joga na A. Ele não tem condição de jogar no A. Então, eu nem temia que ele fosse mal em 24 na B. Eu achava ninguém compraria não, Cauê. Negociava com Fortaleza, dizia assim, meu irmão, eu vou pagar aqui 500 mil para tu me emprestar, alguma coisa do tipo. Quem é que ia comprar Coutinho? Exatamente. O Fortaleza sabia que não ia conseguir vender, pô. Bora correr que o Fred tá no limite aí. Vamos lá. Não, depois do Sport eu vou precisar já tomar aquele velho antialérgico. A nota para Guto Ferreira, tá? Só eu dei a nota. 2. Eu tô ali entre você e Cássio ali, tô no 1. Cauê? Eu vou no 1 só pelo jogo do Santos. Atos fica com 1 de Minhoca, dá 4x4, média 1, né? Mais ou menos ali a nota para Guto Ferreira, tá? Eu trouxe logo o Guto porque ele era o tema, tá, nesse momento. Depois a gente volta para a nota dos outros treinadores. Porque a gente tem o maior acerto do Sport na temporada. 3 opções. Venda de Pedro Lima, 42 milhões, né, direto para o futebol inglês, para a Premier League. A contratação de Pepa. Lembrando que o Sport demite Guto, tenta Daniel Paulista e acaba encontrando um caminho ali com Pepa. E uma notícia muito do final do ano, né, que o acordo da recuperação judicial ele mudou a realidade do volume de dívidas do Sport para um patamar absolutamente, abre aspas, acessível para o clube. Cássio, pagável. Essa recuperação judicial, esse acordo, ele ultrapassa o acerto da contratação de Pepa como muito mais. Grande acerto de 2024. Pepa é um refazer a rota. A recuperação judicial talvez seja, mas em uma escala maior. Mas se não fosse Pepa, o Sport não subisse, seria muito ruim e tal, mas essa massa falida que o Sport tem dessa dívida continuaria existindo, tá, Fred? E estouraria muito em algum momento. Resolver isso e colocar o clube num patamar com a palavra pagável não sendo um absurdo,
E não sendo para rolar dívida, né? Ou seja, só pagar juros, é para amortizar a dívida, para quitar a dívida, considero muito importante, porque até de Náutico, Santa e Sport, o Sport foi o terceiro a entrar em recuperação judicial, todos muito próximos, né? Todos muito próximos. Mas acabou sendo o primeiro a conseguir o acordo, né? Então, assim, até de forma surpreendente. E o desastre foi de 80%. Então, assim, é algo... A figura da folha paralela o time custa 1,5 milhão, mas o clube tem que pagar, sei lá, 400 mil só de justiça do trabalho e passar a não ter mais isso, ter uma parcela fixa que você sabe quanto é e que você vai continuar pagando ela para zerar o processo em vez de ser simplesmente para ficar pagando, empurrando com a barriga. Então, considero um acerto. A venda de Pedro Lima é um cometa que aconteceu ali, uma venda excepcional. Mas a recuperação judicial é de uma dívida que era impagável. E agora é uma dívida pagável. Cássio, eu acho que é muito. Na verdade, para deixar claro, para mim, Pepe é terceiro lugar. Pedro Lima seria segundo lugar. Porque, assim, Pepe é para consertar uma bobagem, tá ligado? Porque o acesso não era tão difícil de conseguir. Tipo, era muito mais fácil com o time que Pepe tinha fazer render do que com a dívida que o Sport ia tirar 80% da dívida. Tá entendendo? E é tão pagável nesse sentido que a gente tá falando, que agora o Sport de volta numa Série A e com os patamares que se tornaram essa movimentação de negociação de jogador, um jogador do Sport na Série A cravando, indo bem, vamos chutar aí, Barleta, que é um jogador que foi até assédio, teve alguns assédios para que saísse do Sport. Mas um Barleta indo bem e você vendendo, vamos lá, pelo que se coloca no mercado de hoje em dia, e ele, lógico, ascendendo numa Série A indo bem, 35 milhões, bota 35 milhões aí. É um terço da dívida, pô. Se você fosse, eu quero deixar o clube cada vez mais zerado para uma SAF e o dinheiro que foi injetado em uma SAF do investidor aqui, eu catapultar meu futebol. Você vender um jogador na Série A hoje em dia, você mataria quase um terço dessa dívida que o Sport tem hoje, se o dinheiro fosse destinado somente para essa questão. A dívida era, considerando, não sei o orçamento do Sport, mas acho que vai ser na casa de 200 milhões por aí. A dívida era mais ou menos, essa dívida, tem a dívida tributária também, mas essa dívida trabalhista era mais ou menos 50% do faturamento anual do Sport, e agora vai ser de 10%. A relação. Muda o horizonte do clube, né? Era muito difícil você. Pepa foi um grande acerto. Óbvio que foi um grande acerto. Mas eu acho que Cássio falou algo muito, muito prudente aí. Não era um trabalho tão impossível assim conduzir esse esporte para o acesso. Não se compara o que Pepa fez no Sport ao que Carpini fez no Vitória. Não se compara. Não se compara. Tá? Foi um acerto? Foi. Eu acho que Pepa renovar para 2025 é um acerto? Gosto do treinador. Agora, o Sport volta a ser um clube com oxigenado de alguma forma. Você dever 103 milhões, um clube com potencial de receita do Sport numa Série A, você está 100% no jogo. Então, a recuperação judicial do Sport levou a um acordo que deu certo. Eu acho Só para a galera entender, esse 113 que o Fred está falando já é a dívida da recuperação judicial, a redução da dívida tributária, e já é o Sport considerando mais uns 20 milhões de dívida que estão por aí que ainda vai resolver. Exatamente. Porque então, nesse caso, esse número 113 é realmente a dívida total do clube. Tudo que o Sport deve se resumir a 103 milhões é assim. Oxigenou de alguma forma o clube. E não há como negar que essa recuperação judicial e esse acordo, esse processo de acordo, juntos acabam sendo o grande acerto do Sport na temporada e, repito, abrindo portas para o desenvolvimento do clube, né, para voltar a ser um clube sanado, para voltar a ser um clube oxigenado. Falados.
Eu queria abrir uma divergência forte aí, porque eu acompanho no Náutico também RJ e os passos seguem muito parecido. E para mim, esses acertos que acontecem na RJ vêm da deflagração, muito importante, e vem da estruturação de como você vai lidar com aquilo, que é contratar a advocacia, a consultoria, que vai modelar como vai ser esse RJ. Só que isso não foi feito esse ano. Nesse ano que conclui no esporte, é mais parte burocrática que o Náutico está vivendo nesse momento. Então, esses acertos em relação ao RJ do esporte, eu coloco mais para o passado do que para esse ano. Na venda de Pedro Lima, eu vejo só o fato do esporte ter colocado o preço no jogador. O fato de ter colocado em campo é importante, eu acho que deveria aumentar a nota ali do Sousa quando vocês forem avaliar, mas para mim a grande decisão é a contratação de Pepa pelos valores que Pepa representa. Meu amigo, você tomou uma decisão ali. Eu sou Yuri Romão. Aí eu vejo o esporte com acesso indo embora. E eu tenho que trazer um treinador. Dizem que chega em torno de 500, 600 conto por mês para pagar, para garantir aquele objetivo. E ele pagou e garantiu. Para mim, de longe, a decisão mais difícil a ser tomada é a contratação de Pepa, pô. Eu acho que as três que estão aí são pertinentes, obviamente, tá? Mas acho que o acordo, Atos, como o Cássio falou, veja só, o Náutico e o Santa Cruz entraram no processo antes, mas o Sport já avançou. Né? Então, o Sport já está um passo além de Santa Cruz e Náutico, porque o Sport já chegou ao acordo final. Tá? Não tem mais o que voltar atrás, não tem mais o que fazer. Tá? As dívidas do Sport hoje são essas. Todo mundo teve um deságio de 80% na sua dívida, tá? Concordando ou não. A maioria votou por aceitar o acordo. Então, se Richelli não queria reduzir 80% a dívida que ele tinha, eu estou dando exemplo, eu nem sei qual foi o voto do advogado de Richelli, mas ele agora vai receber apenas 20%, agora tem que receber. Né? Então, a dívida está aí, mas tem que ser paga. Tá? Atos traz uma divergência, mas a gente já estava ali com um voto muito estabelecido ali em relação ao acordo da recuperação judicial. Tá? Vamos então para os votos, para as notas dos treinadores. Tá? A gente já tem um de Guto Ferreira. Tá? Foi aquele um. Lá no colégio, na minha época, quando o cara se esforçava, uma prova de química, que o cara se esforçava, fazia as contas e errava, o professor dava 1 com H. Dava 1 para o cara não ficar com 0, mas botava um H só para constranger. O famoso assinou o nome. Assinou o nome e ganhou. Exatamente. Eu queria então, Cauê, a nota para o trabalho de Mariano Sosso, né? Um trabalho que divide opiniões, um trabalho que abriu horizonte, mas que depois causou uma certa frustração, muito medo de como seria a continuidade. Qual a nota que fica para Sosso? Eu daria 6. Dentro de uma média. Pouco acima de 6. Eu até passou pela minha cabeça uma nota, um 7 para Sosso, mas eu acho que o 6 está mais de acordo para tudo que aconteceu. Porque eu já fui pensando em Pepa, né? Eu já fui balizando quanto que eu vou dar para Pepa, por isso que... mais 6. Pés no chão, né? E aí, Cauê, imagino que Pepa você vai dar 7, então, né? Isso. Porque aqueles 2 joguinhos contra a América e contra o Operário fora de casa... Tirou nota. Tirou ponto, né? Tá na conta dele também. Tirou ponto, né? Tirou ponto. Foi essencial na remada, como Atos lembrou aí, reforçou. Foi essencial mesmo, porque era para o Sport subir com a pontuação que subiu, o Sport tinha que ter, quando o Guto saiu, um percentual altíssimo, que era um percentual de campeão. E ele conseguiu essa trajetória, lógico, somando a vitória de César ali naquela transição, esse percentual. Então ele conseguiu. Agora, pelo caminho se viu que alguns pontos foram deixados e que ele, de alguma maneira, contribuiu para isso.
Tanto que em alguns desses jogos colocamos ele com pontuações baixas e até colocando... Teve algum dos jogos que eu acho que ele até botou com o pior em campo, algo do tipo, porque realmente ele contribuiu. Para naquele momento de turbulência final, ele contribuiu para que o time estivesse também naquela instabilidade, por mais que boa parte do elenco também tivesse culpa ali naquele momento. Mas eu acho que a nota 7 está de bom tamanho, até pelas notas de outros treinadores que a gente deu hoje por aqui. Cássio, 7, 8. O chat sentiu 7. Um pouquinho o 7. Eu achava que eu ia falar 8, me surpreendeu, mas eu vou ficar no 7 porque eu gostei do argumento. O jogo contra o América, moroso demais, e contra o Operário, onde... parecia com 2 a menos. Parecia com 2 a menos, e foi uma escolha dele enfiar o Sport lá dentro da área, até colocando o Felipe na coisa. Felipe foi muito mal naquele jogo, mas escalado numa posição por ele naquela situação. Então acho que assim, ele teve uma sequência boa, invicta 8 jogos, né? Mas aqueles 2 jogos ali foram muito fracos. Ô Fred, eu não vou divergir das notas não, a nota está muito bem colocada, mas só fazer uma menção a Sosso. Não discordo da demissão dele, acho que foi importante para o processo ali, as coisas estavam desandando, mas eu acho o Sosso um bom treinador. Acho que o perfil de Série B talvez tenha atrapalhado um pouco ele, mas quando o Náutico virar SAF, eu vou dar a dica para ir atrás. Eu acho que é um bom treinador, sim. Muito curioso para ver como será ele no News, viu? Uma visão muito clara assim, de futebol, sabe o que é para ser feito, tem a mente aberta. Agora, a gente já debateu muito ao longo da temporada, né? E o que Atos acaba de dizer tem muito disso, né? A Série B exige algumas posturas. Tem uma hora que os conceitos valem muito e muito, muito menos do que o ponto, do que a vitória. E alguns resultados que o Sport jogou no lixo ali tiveram muita influência de escolhas de Sosso, né? De faltar um pouquinho de pragmatismo, talvez, para ele. A gestão do Sport, representada, obviamente, no seu presidente Yuri Romão, tá? Eu acho que viveu um 2024 positivo, né? Afinal, a gente aqui fala, né, de venda de Pedro Lima, do acordo do RJ, tá? Mas com problemas relacionados ao futebol, que flertou de novo com a tragédia. Dessa forma, que nota... A gente não está dando a nota ao presidente, tá? O presidente, ele simboliza toda a gestão. Que nota a gestão de Yuri merece em 2024, Cássio, Cauê? Tem que pesar só o futebol, porque na parte administrativa, a Folha conseguiu colocar uma folha... Cresceu, terminou com 2,5 milhões, estava em 4 milhões, o número que ele falou. Pagando em dia, adquirindo 14 hectares de terreno, fazendo essa questão da recuperação judicial, reabrindo a Ilha do Retiro com 10 milhões de reforma. Isso tudo nesse ano, não estou nem falando a gestão de Yuri na vida dele, não, a gestão de 24. A condição do futebol teve alguns problemas, mas consegue, gastando bastante também, não foi barato, gastando bastante, mas consegue o objetivo, finalmente. Ô, Fred, a nota eu acho que tem que ser justa, até que a gente falou no começo do programa, desse bloco do esporte. A temporada foi boa e a gente começa dizendo que é boa, juntando futebol com a administração. Foi exatamente assim. Então, eu acho que nesse momento a nota de Yuri tem que ser de 7 a 8. Cauê. Vou no 7. Eu vou no 7 porque, também. Para mim, as autossabotagens podia ter colocado tudo por água abaixo. Autossabotagem poderia ter colocado toda a recuperação financeira que se é dita, que está sendo feita. A escolha de Guto ali naquele momento é manutenção, se o Cauê estiver falando disso, porque o Cauê está falando um pouco baixo o som dele. Poderia ter colocado muita coisa a perder mesmo. Escolha de Guto,
demora para contratar um volante durante toda a temporada, a janela de abril que foi surreal. A questão do futebol, eu repito, a nota não é para o presidente, a nota é para a gestão. Yuri aí, a foto de Yuri representa porque ele é o presidente. A gente não está dando a nota para ele está dando a nota para a gestão. Isso. E aí o futebol entra muito na conta, né? Isso, esses pontos que ficaram, que é muito assim, aquele falta que a gente falou muito, acho que é essa palavra, Fred, zelo. Porque de falta de zelo fez com que o Sport corresse um risco que não precisava ter corrido. Senso de urgência é uma palavra que Fred usa muito, eu estou utilizando lá para o Náutico também, eu acho que se aplica aí. Eu acho que assim, existe esse mérito da recuperação judicial, do equilíbrio financeiro, algo que eu sempre cito, né, que deu estabilidade. O Sport hoje é um clube que existe, que os funcionários recebem dia, que politicamente tem um equilíbrio. Tem arestas, mas as arestas são pequenas ou são menos significativas. A gente vai saber como vai evoluir, né, a questão do rompimento que ele teve com o Dubé e todo o grupo ali. Mas o Sport é um clube estável, o Sport é um clube que aparentemente evolui na questão financeira, mas ainda tem alguns pontos ali de questionamento, já foram citados aqui, sobretudo em relação ao futebol, tá? Algumas posturas também, algumas questões que ainda não fazem dessa gestão a gestão absolutamente aprovada. Eu falei isso naquele programa que a gente trouxe aqui pós-eleição, que Yuri e todos que estão ao lado dele não interpretem o resultado daquela eleição como cheque em branco, e sim como um voto de confiança, tá? Se o Goiás não ganha o jogo, se o Ceará ganha o jogo, se o Sport é quinto, a gente estava aqui debatendo o que poderia ser uma das piores gestões da história pelas consequências de 2 fracassos absolutos e graves no futebol. Ficou tudo muito no fio ali. E eu acho que por isso a gente tem que segurar um pouquinho. O que poderia sim até ser uma nota 8, eu acho que o 7 acaba ficando de bom tamanho, tá? E com essa nota de Yuri a gente fecha o bloco do Sport, dos melhores e piores, trazendo a informação de que a votação sobre a pior atuação do Sport no ano estava 51-49 para o jogo do Brusque. Rodrigo mandou mensagem se eu vou encerrar. Quando o Rodrigo apertou encerrar, chegou mais um voto e terminou 50-50. Tá? E aí não tem como fugir, não tem mais como criar soluções para desempatar. Então, a pior atuação do Sport no ano fica sendo um empate entre Brusque 1, Sport 0 e Vila Nova 2, Sport 0. Cauê, você está liberado da sequência do programa. Depois a gente vai organizar a forma que a gente vai fazer para votar nos melhores da região. Talvez cada um dê o voto por WhatsApp, a gente faça um programa com menos gente aqui para trazer o resultado, a gente acerta isso depois. Valeu, Cauê, obrigado pela espera. Valeu, galera, bom resto aí de programa.